Saudações, buscador! Agora a gente vai entrar no estudo dessa profunda lei, que é a lei de causa e efeito. A sexta lei hermética, causa e efeito, ou lei da causalidade. A máxima base dessa lei, fala que toda causa tem seu efeito e todo efeito provém de uma causa ou tem uma causa. Mas o que é que isso quer dizer, Dionísio? Isso quer dizer que os fatos da nossa existência, o universo, o mundo, o cosmos, tudo que acontece na vida de alguém, tudo que acontece no universo, é concatenado, conectado, ligado. Está tudo encadeado. Existe um encadeamento cósmico que faz com que tudo na vida, com que tudo que existe tenha uma lógica. E a gente, analisando assim a manifestação divina, a gente pode associar a trindade, que se fala nas escolas espirituais, pai, mãe e filho, fazendo assim uma associação também aos níveis de manifestação do grande Criador de todo o universo. A gente pode associar pai, mãe e filho com causa, lei e efeito. E aí a gente vai aprofundando, lembrando que essas leis universais, elas são códigos do ser, por isso o nome do curso. Elas estão codificadas dentro de nós, são códigos do nosso ser, são códigos do universo, e pela compreensão e percepção, pela percepção, reconhecimento e discernimento acerca dessas leis, promovendo assim dentro de nós um exercício do livre pensar, um exercício do pensar mais profundo, a gente vai entendendo a constituição do universo. Então a gente vai entender que quando a gente volta lá para a primeira lei, a primeira lei universal, que é a lei do mentalismo, a gente lembra lá que o todo é mente, que o universo é uma emanação de uma mente universal. Então essa mente universal, ela gera uma causa. Ela gera uma causa, ela é uma ideia. E quando essa ideia se organiza, ela é gerada, dentro da potência feminina, que a gente vai falar daqui a pouco também da lei do gênero. Ela tem uma lei, ela é idealizada, ela obedece um código de organização para se expressar. A causa é regida por uma lei para gerar um efeito. O efeito é a manifestação. A causa é a ideia, a lei é a ideia se organizando para se manifestar, e o efeito é a manifestação, é o produto. Então, a gente indo para as trindades espirituais, pai, mãe e filho. Pai é a ideia, a ideação, é a causa, é o impulso inicial, é a vontade. A mãe é a organização, porque o pai ele lança a semente no útero, a mãe gera, ordena para que as coisas comecem a ganhar forma, para que os filhos nasçam. Então, pai, mãe e filho, ou pai como causa, Espírito Santo e Filho, fazendo uma associação assim desde os 3 níveis de manifestação do poder superior, vindo aqui até a Terra. Então, por exemplo, Cristo, se fala que Cristo é o Filho de Deus, um exemplo de associação e de manifestação dessa lei. A causa é o Pai. Então, o Pai ele se expressa através do Espírito Santo aqui, gerando o efeito que é o Filho. E o homem, como evocando aqui a lei da correspondência, como imagem e semelhança do Criador, ele é o efeito, porque ele é uma manifestação da lei divina. O homem, o ser humano, ele é uma manifestação da lei divina causada pelo grande Criador, que é Deus, que é o Criador, como se queira denominar. Então o homem, ele vai ser uma imagem e semelhança da causa e da lei. E assim são as nossas atitudes. Então quando a gente pensa, a gente dá causa. Quando a gente pensa, a gente sente e a gente age. Então pensar, sentir e agir, ou pensar, elaborar o pensamento e externar o pensamento, é também uma construção
em escala reduzida de causa, lei e efeito. E eu trouxe aqui para reflexão também, complementando essa tríplice manifestação da existência, dois termos da cultura hindu, que são o Dharma e o Karma. Porque aí lembrando que toda causa tem seu efeito e todo efeito provém de uma causa. Então, quando os seres são criados, quando o Criador ele idealiza os seres e gera os seres, conectando os princípios masculino e feminino, que a gente vai detalhar mais daqui a pouco na sétima lei hermética, que esses seres se manifestam, ele é como, utilizando assim uma metáfora que eu acho muito interessante, é como se ele soprasse, como se o Criador soprasse a criação, dentro de uma ordem, dentro de uma lei. Essa grande lei, que é o fluir da existência, das existências, conforme a ordenação do Criador, é chamado Dharma. Dharma seria a lei da fluência universal. A lei da fluência universal dentro da ordenação, dentro da lei, tá? Projetada pela causa, projetada pelo pensamento. O Criador pensa, imagina e projeta tudo. Então é como se quando o Criador cria as criaturas, ele gerasse assim uma espiral de vida, e a gente saísse assim fluindo dentro dessa espiral de vida. Isso que é o flow. Às vezes as pessoas falam em entrar no estado de flow. O estado de flow, como se fala, a fluência dentro de Dharma, dentro da harmonia com a lei universal. Só que as causas, que são geradas dentro de Dharma, as causas da nossa vida, as causas e consequências da nossa caminhada, elas têm qualidades, boas ou ruins, porque causa e efeito. Na medida em que a gente recebe uma individualidade, que a gente tem uma mente, e a gente recebe também, todos os seres recebem o livre-arbítrio. E aí o livre-arbítrio ele vai fazer com que a gente, dentro da condição evolutiva de cada um, a gente faça escolhas de fluir ordenadamente por Dharma, e quando a gente se equivoca nas nossas escolhas, a gente gera como se fossem assim arestas, Dharma, eu sempre costumo dizer que Dharma é redondinho, ó. E quando a gente não age de acordo com Dharma, a gente gera arestas, e aí essa grande espiral da criação, que é Dharma, ela vai passar um esmeril aqui, ó, nessas arestas, para que a gente se lapide, e isso é karma. Então, karma é um conceito muito interessante, muito presente, muito substancial para a gente entender a lei de causa e efeito, no sentido de que quando a gente sai da fluência natural, do fluxo, da ordem natural das coisas, por equívoco de livre-arbítrio, a gente se encontra com karma. Mas, Dionísio, karma é uma coisa negativa? Não necessariamente. Karma é simplesmente o reajuste, o freio de reajustamento do ser à lei universal. Então, o natural é a conexão com o domínio das causas, com a ordem gerada pelo Criador, aqui, ó. Isso é o fluxo natural das coisas, por dentro da lei universal, gerando efeitos equilibrados. Mas quando a gente não gera boas causas, por uso equivocado do livre-arbítrio, a gente sai de Dharma e se encontra com karma. Então é como se a gente fosse magnetizado de volta pelo Dharma. Mas às vezes a gente não entende bem porque como é que Dharma, a lei universal, está nos puxando de volta para a harmonia, e a gente tende a desobedecer e não entender bem. Então, a maneira mais eficaz da gente entender isso é a gente mergulhar no estudo da lei de causa e efeito, sabendo que nada é por acaso, tudo tem causalidade. E existe uma diferenciação filosófica muito interessante entre acaso e causalidade. Quem defende que existe o acaso no universo
vai entender que muitos acontecimentos do universo se dão de maneira aleatória por simples demanda natural, sem ordem alguma, né? E o oposto do acaso é a causalidade, no sentido de que todo efeito, todo resultado, todo acontecimento tem uma causa geradora, pensada conscientemente ou pensada com baixa consciência, né? Então, quando a gente vai entendendo a causa e efeito, a gente vai começando a se conectar com a aplicação prática dessa lei. Vamos entender como é que ela funciona. Então, eu quero trazer aqui para a nossa reflexão essa frase: a lei universal é justa e perfeita. Eu reduzi aqui, mas na realidade eu escrevi essa frase assim: a lei universal não é boa nem ruim, ela é justa e perfeita, né? Então a gente às vezes tem uma dificuldade de entender o que é justo e o que é perfeito, né? Quando a gente, muitas vezes na vida da gente, se encontra com a face mais rigorosa do destino, a gente às vezes acha que está sendo injustiçado, né? Então, a compreensão mais profunda disso, ela vai passar por um mergulho no estudo da lei de causa e efeito, né? É muito interessante. Por exemplo, a gente falou lá na lei de correspondência que há coisas dentro de nós, há pensamentos e sentimentos dentro de nós, né, que ficam sem que a gente tenha plena consciência deles, mas ficam internamente dentro da gente e eles reverberam, eles geram uma vibração que magnetiza certos acontecimentos mais difíceis, né? E é importante que a gente tenha assim, uma maturidade, porque muitas pessoas não conseguem identificar, não tem. Vocês lembram das quatro chaves da transformação? Percepção, reconhecimento, discernimento e decisão? Pois é. Às vezes as pessoas não percebem os porquês, os motivos de certas coisas nos acontecerem. Então, uma coisa muito interessante a ser feita quando a gente se depara com certas adversidades na nossa caminhada, é a gente começar a fazer um exercício de observação, né, de percepção, né, de que algo não está legal, né? Quando a gente começa a constatar que algo não está legal, né, gerando aquele desconforto, você começa a abrir a chave da percepção. E aí você pode observar um resultado, um efeito, tá, de algo que está acontecendo com você, né, e começar a fazer um caminho reverso do encadeamento daquele efeito até a causa geradora dele, né? Então a gente percebe que algo não está legal, primeira chave da transformação. Aí a gente vai fazendo esse caminho reverso do efeito até a causa geradora, a gente vai se encontrar com o reconhecimento. Aí a gente pode reconhecer certas experiências vividas e certos padrões de comportamento profundos nossos, né? Observando o nosso mentalismo, a nossa condição mental em relação àquilo, a nossa condição de sentir, né? A nossa correspondência, a nossa vibração, o nosso ritmo e chegar até o entendimento profundo da causa. Chegou na causa, a gente pode reconhecer o que precisa ser visto, o que precisa ser transformado dentro de nós, né? E olhando mais profundamente, aí a gente vai desenvolver o discernimento. Uma coisa muito interessante, importante para a nossa evolução é a gente expandir a consciência para desenvolver a qualidade do nosso discernimento. Lembrando que discernir, é compreender profundamente, né? Aquele olhar além do aparente, é aquele olhar mais profundo, né? É aquele olhar que permite separar o que é legal do que não é legal, o que é aprendizado, sabe? Conseguir identificar o aprendizado dentro do rigor de certas coisas, né? Então, para que a gente possa, percebendo, reconhecendo e discernindo, decidir utilizando aí a quarta chave da transformação, né? E da mesma forma, né, eu citei aqui um exemplo, por exemplo,
Tem pessoas que têm um padrão de programação mental, de condicionamento mental e de condicionamento emocional que gera uma atração, certo? A certos relacionamentos tóxicos, por exemplo, a uma manifestação de ciúme, a dependência emocional e dentre outras diversas formas de dificuldades de relacionamento entre as pessoas, né? Então, às vezes a pessoa tem aquele padrão dentro dela, aquele padrão é causa dela buscar equivocadamente, né, pessoas que são difíceis de se relacionar e aqueles relacionamentos acabarem dando curto-circuito, né, gerando problemas simples, de problemas simples a problemas graves. Né? Essa é a parte negativa. E no sentido reverso, tá? A gente pode também observar o fluxo da nossa vida, percebendo com gratidão as coisas boas que vêm nos acontecendo, que nos vêm acontecendo, né? Os bons efeitos, e fazer também um caminho reverso até as boas causas dos bons efeitos, né? E manter esse fluxo da construção de boas causas, né? Para a consecução de bons efeitos e também aprimorar, né? Porque aí a gente vai se tornando senhor das nossas causas, né? E senhor dos nossos efeitos, né? É muito interessante a gente observar que essa questão da causa e efeito está diretamente ligada ao livre-arbítrio, né? E o karma, ele está também diretamente ligado ao livre-arbítrio. Então, por exemplo, a pessoa cometeu uma atitude que não foi legal, né? Por exemplo, uma pessoa ofendeu a outra. Às vezes a gente, por um descuido, ofende alguém. Você gerou uma causa com baixa consciência, né? Porque se você ofendeu alguém, você não agiu por altruísmo, né? Tem algum vício capital, algum problema na sua atitude, aí você ofendeu alguém, feriu alguém por um descuido de comportamento, você gerou aquela causa ali com baixa consciência, né? Aquela causa reverberou, às vezes uma palavra, né? Às vezes uma agressão de outra maneira, às vezes uma grosseria, às vezes uma deslealdade, né? Às vezes uma atitude egoística que não lembrou do outro e tal. Então você gerou aquela causa ali com baixa consciência, aquela causa chega em alguém, quando chega em alguém ela é absorvida pela pessoa, a pessoa pode ter uma habilidade e não se contaminar com a causa poluída que você gerou, mas no caso dela não ter assim, uma habilidade, uma percepção maior das coisas, às vezes ela pode se contaminar e germinar e gerar dentro de si uma mágoa. Né? Nós temos ali uma relação de causa e efeito. Né? E aquilo gera, para quem cometeu, por exemplo, a ofensa, uma memória magnética, né? Pela lei da vibração. Ó. Porque vibração é magnetismo. Né? Então você vibrou ali e aquilo ficou memorizado dentro de você. Aí você gera um karma, certo? E lá na frente, quando dobrar a esquina, né? Brincando assim, mas pode ser bem depois, aquela memória magnética, pela vibração que você construiu dentro de você, ela fica ali gravada na memória, né? Ela vai atrair um efeito negativo, às vezes uma vingança, né? Uma reação, né? Por parte da pessoa que você ofendeu, ou você se encontrar mais à frente, por exemplo, com alguém que vai te devolver aquela ofensa. Isso funciona pela lei do ritmo. Vocês lembram que na lei do ritmo a gente falou que quando você emana, né, você gera uma onda e pela lei da compensação o universo vai te mandar aquilo de volta. Isso é causa e efeito. Ó. E a gente vai observando essas coisas. Então sempre que vier algo que não é legal, que você não estava esperando, que te desagradou em sua direção, aí você começa a fazer uma... Se for grave, né? Se for grave, você começa a fazer uma varredura, né? Do efeito, uma varredura de memória, né? De percepção, de reconhecimento e de discernimento do efeito até a causa. Se for uma coisa simples que já não mexe mais com você, você simplesmente também pode ir lá e coloca o teu escudo de entendimento e fica um oitavo acima de quem tentou te ofender, desconsidera aquilo e bola para frente, né? Mas se for um acontecimento, uma ofensa que chame mais atenção no decorrer da sua existência, aí é legal você fazer esse caminho aqui, né? E a gente pode também transformar magneticamente, através do nosso pensar, algumas causas que não são legais, né? Por exemplo, você recebeu
um grande pancadão da vida, né? Você sente, você assimila aquela onda de dificuldade, né? E começa a processar, transformando a dificuldade em aprendizado, né? Porque o aprendizado, ele é um transformador, tá? Dos efeitos que não são legais de certas coisas que a gente se depara no decorrer da nossa caminhada. É muito interessante essa percepção. Então, a gente vai sempre fazendo essa observação, esse exercício de observação do fluxo da vida, beleza? Bom, isso que eu vou falar aqui agora é uma coisa assim, muito interessante e realmente essa coisa ela tem uma implicação profunda assim, no domínio da ciência da vida, né? Por exemplo, a gente fala em causa e efeito, aí a gente começa a filosofar, assim, pensar a respeito de como isso ocorre na prática, né? Então, por exemplo, quando a gente entende, né, pela lei da polaridade, como já foi falado, né, que a gente expressa no nosso comportamento vícios e virtudes, a gente vai, pela causa e efeito, né, entender que os vícios de comportamento, eles têm normalmente efeitos, eles são causas com baixa consciência, os vícios, tá? Causas de baixa consciência, que eles geram efeitos normalmente deletérios, dolorosos, né? O normal é que os vícios de comportamento, por exemplo, a pessoa que é muito vaidosa, né? Normalmente quando a pessoa se apresenta muito, né? Tem muita necessidade de ser reconhecido ou reconhecida, pessoa muito vaidosa. O que é que ela está gerando uma causa com baixa consciência, né? Com baixo nível de consciência. E normalmente a pessoa muito vaidosa, ela vai atrair inveja ou vai atrair a ira de alguém, vai atrair concorrência e certos conflitos, porque ela está se colocando numa zona de exposição, né? Está gerando uma causa, né? Pela expressão do seu pensar, né? Do seu sentir, através do seu falar, do agir, na maneira de se colocar no mundo, está gerando uma causa com baixa consciência. Normalmente ela vai se encontrar com um efeito que não é legal. Causa e efeito. Ó. Se ao oposto, por exemplo, da vaidade, a pessoa na polaridade oposta, ela age pela simplicidade, ela vai ser vista diferente, ela vai ter um caminhar mais pacífico, ou seja, a pessoa entendeu que o vício da vaidade não é legal, não é salutar, que não faz bem energeticamente para ela, que atrai conflito, aí ao invés daquele vício ela vai gerar uma causa consciente do comportamento na simplicidade, na humildade, entendeu? E aí a virtude é uma causa consciente que vai gerar um outro efeito. E assim a gente vai brincando de entender a vida. E eu acho isso assim muito, muito interessante, sabe? Então, por exemplo, se tem gente que reclama, todo mundo tem inveja de mim. Aí você pode questionar assim, ó, será que você não está sendo excessivamente vaidoso? Será que você não está se achando demais, achando que é mais do que o que realmente é? Será que você não precisa ser mais humilde? Temos aqui uma relação de causa e efeito, ó, refletida, né? Por exemplo, a pessoa que é muito gananciosa, né? Muito avarenta, que está muito ligada a adquirir bens materiais, a acumular demais, está manifestando um vício de comportamento. Normalmente isso vai gerar um efeito dela ser excessivamente apegada à matéria, às vezes o destino vem e tira as posses da pessoa e ela não sabe administrar, né? Vem um efeito da perda daquilo para que ela possa refletir lá na causa, né? E transformar um comportamento, né? E às vezes, se a pessoa não entender que quando ela colhe um efeito que não é legal, por decorrência de um vício de comportamento, ela está tendo uma oportunidade de aprendizado para fazer a alquimia mental, a transformação mental, né? Da avareza na virtude do altruísmo, da generosidade, do compartilhar, do desapego, né? Então a gente vai fazendo aquele
caminho reverso, ó, do efeito à causa. Aí você vai na causa, aí transforma a causa de baixa consciência numa causa de alta consciência, no efeito positivo. E a gente vai fazendo aqui, ó, essa transição, tá? Dos vícios capitais para as virtudes opostas, né? E a virtude é o poder. Existe uma pessoa que, Ademar Ramos, ele já faleceu. Ele fala, tem um conteúdo muito interessante dele, que ele fala de como adquirir poderes superiores. Ele fala que os poderes são as virtudes. Por quê? Porque pelas virtudes você começa a ter leveza na construção das causas. Aí quando você torna a construção das causas leves e conscientes, você domina os efeitos. E quando você domina os efeitos, você é um dono do livre-arbítrio. Você vai se tornando dono do livre-arbítrio, senhor do seu livre-arbítrio. E por isso, através disso, você vai construindo o seu destino através de uma consciência expandida, de uma conexão com a verdade. Estão vendo a profundidade disso? Isso é muito profundo. E isso é lindo de saber e muito mais lindo ainda de viver. Né? Vamos falar aqui de outro vício capital, por exemplo. O vício capital da luxúria, né? Que é o desequilíbrio sexual. É um vício capital que pode ter diversas consequências. Né? A humanidade já sofreu o karma, né? De surgirem doenças sexuais a partir do vício da luxúria, manifestado assim em larga escala pela humanidade, né? O vírus da AIDS, por exemplo, né? E outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Às vezes relacionamentos que se desfazem, né? Por conta da luxúria, né? Pessoas que não sabem, não conseguem conter o ímpeto sexual, né? E qual seria a virtude oposta? A temperança, o equilíbrio. O equilíbrio dessa energia sexual. Então a gente sai de uma causa com baixa consciência, né, para uma causa fundada num vício de comportamento, mais uma vez aqui, ó, saindo da luxúria para a temperança, né? Então, esse parâmetro dos 7 pecados capitais é muito interessante, sabe? Porque eles têm a força dessa setuplicidade, eles são capitais porque eles são capitais de caput, né? Eles são cabeças de diversos outros pecados, né? Por isso que a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, muito interessante, um tratado filosófico de alta profundidade, elencou esses 7, né, que são cabeças de diversos outros vícios de comportamento. E por eles a gente vai se balizando aqui, ó, dentro de uma construção consciente de causa e efeito. Por quê? Porque quando você começa a entender mais profundamente as causas, e você vai adquirindo bom conhecimento, vai colocando ferramentas na caixa de ferramentas, né? Vai colocando filtros de percepção, de interpretação, né? De percepção, de reconhecimento, de discernimento, de decisão de transformar, você vai dominando aqui, né? Porque o livre-arbítrio, ele é causa e o destino é consequência. E a gente, enquanto ainda não exerceu, antes de exercer o livre-arbítrio, a gente tem muita liberdade. Mas depois do livre-arbítrio exercido, a gente está vinculado às consequências das nossas atitudes, né? Então, um debate filosófico muito interessante, né? Que envolve esses dois termos aqui, ó, livre-arbítrio e destino, né? Há quem fale que a gente não tem livre-arbítrio, né? E que tudo é destinado. E há quem fale que a gente tem livre-arbítrio e que a gente constrói o nosso destino. E a coisa, na realidade, ela é um pouco das duas coisas, né? Porque há quem diga assim, mas se Deus determinou o destino, como é que você tem livre-arbítrio? E eu ouvi uma pessoa dizendo uma coisa muito interessante um dia, que ela disse assim, que Deus tem destinos possíveis a todas as possibilidades de livre-arbítrio. Então, na medida em que o Criador ele é onisciente, né? Por exemplo, a gente está agindo aqui no presente, gerando causa no presente, para que essas causas tenham
efeitos no futuro e no próprio presente, no desenrolar dos acontecimentos, né? E Deus é... Então a gente está falando aqui de... Quando a gente fala de passado na construção de causa, é o que a gente tem de bagagem até o exercício do livre-arbítrio. Aí a gente constrói a causa no presente para ela ter um efeito no futuro, né? Então, se o Criador é onipresente, ele está presente no passado, no presente e no futuro. Ele está ciente do passado, do presente e do futuro, porque ele é atemporal. Ele está olhando as 3 fatias de tempo, passado, presente e futuro, de fora delas e além, né? Então aí essa pessoa disse a seguinte frase: existe destino e existe livre-arbítrio. E o Criador, dentro da sua onipotência, onisciência e onipresença, ele tem destinos ou efeitos possíveis, tá? A todas as possibilidades de livre-arbítrio. Ou seja, para onde a gente escolher, o Criador sabe o que é que vai rolar e o que é que vai entregar de efeito para nossas atitudes. Mas mesmo assim a gente pode construir as causas que a gente quiser antes do destino, né? Antes que a gente já tenha gerado a causa e que a gente tenha gerado a responsabilidade kármica de se encontrar com os efeitos das nossas atitudes, né? Então, o que é muito interessante dessas leis, pessoal, é que elas são muito profundas, né? E na medida que a gente vai pensando a respeito delas, a gente vai aprendendo coisas sobre elas e expandindo a nossa consciência, né? Dentro desses potentes códigos universais, desses códigos do ser, e elas vão se abrindo e a gente vai entendendo a vida, né? Então, essa provocação aqui a respeito desses princípios é para que a gente aprenda, né, a fazer esse exercício de percepção, perceber o fluxo da vida, né? Às vezes o flow da vida tá suave, tá leve. Opa, que legal. Estou vivendo o efeito de um equilíbrio plantado no passado, vivido no presente e com possibilidade de se projetar para o futuro. Percepção, né? Quando o flow, quando a coisa não está fluindo, não está suave, né, você pode perceber que, opa, algo errado. Se algo errado, o efeito de quê? Aí você vai visitando, né, o seu pensar, o seu sentir, o seu agir, aí vai lembrando do agir, aí vai lembrando do passado, né, para ver que causa desagradável, que causa de baixa consciência do passado recente ou mais remoto está gerando algum efeito desagradável que você esteja sentindo no presente, para você pegar aquele efeito, mergulhar dentro dele, ir até a causa dele e girar aquela causa que está dentro de você, né? Aprender com ela e girar a chave e começar a transformação do presente para o futuro. Isso é muito profundo. Eu tenho certeza que se vocês observarem bem essas palavras que eu estou transmitindo aqui para vocês nesse momento, vocês vão identificar uma dinâmica enorme de acontecimentos que vocês não decidiram legal, estão colhendo consequências difíceis, de decisões difíceis que estão em andamento e considerando passado, presente, futuro, causa e efeito, né? Percepção, reconhecimento, discernimento, decisão, coisas em andamento também que vocês vão estar, que vocês vão estar na iminência de decidir e vocês, a partir do que eu estou falando aqui, vão expandir o campo de visão e enxergar além essas coisas, né? E vão também, nos efeitos satisfatórios, suaves que estejam vivendo, experimentando nesse momento de vida, entender que eles são oriundos de causas de alto nível de consciência, de alta reverberação positiva e serem gratos e manterem aquele equilíbrio, tá? E projetarem essa luminosidade consciencial no presente próspero, na construção do futuro que vocês querem, né? Criando, portanto, a partir de causa e efeito, a realidade de vida de vocês. Sacou? Então, eu vou trazer aqui algumas coisas muito interessantes para a gente aprofundar a reflexão a respeito da causa e efeito, né? Isso aqui é uma frase de minha autoria que fala o seguinte: o destino se desenha no compasso da vontade.
Essa palavra vontade, ela é uma palavra de origem latina, que ela quer dizer voluntas, né? Que é aquilo que você faz conscientemente. Essa palavra vontade, ela merece assim um respeito e uma atenção, porque ela designa o impulso criador. A causa das causas, que é o Criador, ele se manifesta a partir da vontade superior. Por isso que se fala que a vontade é de Deus, ou sigo a vontade de Deus. Então, eu quero que vocês reflitam assim nessa palavra, tá? Vontade. Ela é diferente de desejo, tá? Desejo é superficial, né? Desejo vem de decidere, do espaço sideral, ou seja, eu recebo o que cai do céu. Decidere, desejo. Desidere. E vontade não, vontade é aquele movimento consciente, né? Então a gente está falando aqui de construção consciente de causas, né? Então é muito interessante a gente associar isso ao domínio da vontade, tá? E o destino, que é a nossa colheita, né, de efeitos a partir das causas que a gente constrói, ele se desenha no compasso da vontade. Se a gente tem uma vontade profunda, porque a vontade ela pode ser superficial, pode ser um desejo, né, um rudimento o desejo ela é um rudimento de vontade, mas ela vai se aprofundando e vai se graduando, né, adquirindo gradação, evolução. Então, se a vontade é potente, o destino é próspero, tá? Então ele se desenha no compasso da vontade. Esse compasso aqui é uma metáfora que eu utilizei, né? Ele pode ser tanto aquele compasso de desenhar mesmo, utilizando a metáfora, ele é tanto de desenhar como ele é também o compasso rítmico, né? No ritmo da vontade. Se a vontade é mais potente, ele é um catalisador do bom destino. Se a vontade é menos potente, ela não vai ser assim não vai catalisar tanto assim a construção do destino, tá? Então ele vem na vontade. Então quando você pensar no destino, aí você pode fazer a seguinte reflexão: como anda a minha vontade? Eu só desejo ou eu tenho vontade? Que domínio eu tenho da vontade? Estou conectado com a vontade do Criador, com a vontade universal, né? E aí dentro disso eu quero que a gente reflita sobre esse termo que eu coloquei aqui, ó, a esfinge transmutada. Eu quero que vocês reflitam nesse profundo arquétipo desse animal mitológico que é a esfinge, né? A esfinge ela tem diversos tipos de esfinge. E eu quero que vocês reflitam na esfinge que ela é um pouco, que ela é composta, ela é uma mescla de 4 seres. O ser humano, né, ou o anjo, o boi, a águia e o leão. A esfinge ela é uma mescla disso. O que é que isso quer dizer, Dionísio? Quando ela mescla tudo dentro dela, né, ela está expressando a nossa existência arquetípica. Por quê? Porque a gente é um pouco animal, né, o leão da esfinge, né, e vale lembrar que essa esfinge, a esfinge é o animal, aqueles seres misteriosos com 4 cabeças da visão de Ezequiel na Bíblia, né? A esfinge ela foi também esculpida, né, no Egito, né? Então é um animal assim, é um ser misterioso, né, que congrega o vegetal, o animal, o hominal e o mineral, né? Ela é de pedra, né? Ela é de pedra, ela é petrificada, ela foi talhada na pedra, né? Mas ela traz esses 4 seres, né? E esses 4 seres, eles trazem também a representação dos 4 elementos, da terra, fogo, água e ar. Então, quando a esfinge ela está tudo numa coisa só, ela está toda mesclada, ela não foi decifrada, né? E a esfinge, ela fala a seguinte frase, né? Ela traz uma indagação profunda, né? Ela pergunta: quem sou? Quem sou? De onde venho?
Para onde vou? É muito interessante isso. Veja que analogia legal que a gente vai fazer aqui, ó. Quem sou? Sou efeitos ou construção de causas, né, condizentes com a consciência que tive e que tenho até o presente momento. Quem sou? A gente é essa construção de causa e efeito. De onde venho? Das causas da minha construção de vida. E para onde vou? Vou para efeitos e causas também. Então você vem de um passado, você vem do passado. De onde vem? Do passado. Do passado do que você fez evolutivamente até o presente momento. Né? É de lá que você vem. Quem sou? Você é o que é. É o que está. Você é o que é porque você é uma essência e você é o que está porque você é um estado de consciência que expressa no presente momento de vida, mas que esse estado de consciência também não é engessado. Ele está em transformação. Para onde vou? Vou para onde construir. Né? Vou para o nível consciencial, né? Construído a partir de causa e que será colhido em efeito. Então o ser humano ele é essa esfinge. Essa esfinge somos nós. Nós somos seres angélicos, a gente tem as asas lá da águia da esfinge, né? Somos seres angélicos, né? Encarnados aqui na humanidade. Né? Somos homens. Temos parte animal também, que é a nossa parte instintiva, a nossa parte pouco racional. Né? A gente está ancorado aqui na Terra, a gente tem uma parte instintiva, a gente tem uma razão, a gente é um ser pensante, com intervalos de instintos, de burrice, de ignorância, mas também com lampejos de sabedoria, de inteligência, né? E com possibilidade de ascender até as alturas e com a força. Né? O touro ele representa a força do trabalho material, de arar a terra, né? De arar a terra construindo causas e bons efeitos materiais. Né? A águia é o vislumbre das alturas, né? É o olhar além, é a mente livre. Né? O leão é a parte mais instintiva, material, a brutalidade, mas ao mesmo tempo também representando dentro de nós o nosso impulso, a nossa vontade de viver, a nossa disposição de lutar pela sobrevivência, e o homem é a razão, que nós temos uma mente, né, para conectar todos esses níveis de realidade, tá? Esses planos de causalidade e de efeito, né? Porque a causalidade ela conecta níveis de realidade, né? A causalidade, a causa e efeito, ela não é assim, ó. Eu gerei aqui um efeito material, uma causa material, para colher um efeito material. Não, às vezes uma pessoa dá um presente material para alguém e gera uma emoção, ou seja, uma causa material gerou um efeito positivo, né, no campo emocional. Às vezes uma pessoa ofende a outra, né, com tapa, por exemplo, ela agiu com um ato material, né, gerou um efeito emocional na outra e vai colher também ou um tapa ou uma injustiça, porque essa causa e efeito, essa relação de causalidade, ela não é assim olho por olho, dente por dente. Ela é através de memórias energéticas e magnéticas que ficam dentro de nós, né, para que a gente siga, né, construindo quem sou, né, entendendo de onde venho, tá? E realizando no momento presente, o para onde vou, né? Para que a gente seja a esfinge transmutada. A gente saiba onde é que está a águia, onde é que está o leão, onde é que está o touro, onde é que está o ser humano. Né? A gente se entenda, né? Porque nada dói mais do que viver sem se entender. Então quem não se entende gera causas com pouca consciência, colhe efeitos dolorosos. Né? E quem domina as causas, quem consegue desenhar o destino no compasso da vontade superior, é o senhor das causas e sabe para onde vai, né? Sabe para onde vai. Então, quero deixar aqui essa reflexão, tá? Para que a gente lembre dessas coisas, desses arquétipos, né? Que a gente avive esse arquétipo, né? Porque essas são as perguntas da esfinge que ela fez, salvo engano, para Édipo. E ele muito sabiamente respondeu, né? E a fórmula para
para responder essas 3 perguntas, é a frase que também estava no templo de Apolo, no oráculo de Delfos, né? Que é o conhece-te a ti mesmo. Através do conhece-te a ti mesmo, você sabe quem sou, de onde vem, para onde vou, e você começa a ter o domínio, né, da lei da causalidade, né? E se você não responde, aí a esfinge tem aquela provocação filosófica que é também da esfinge, ou seja, da vida da gente. A esfinge é a nossa vida, a nossa caminhada. Decifra-me e eu te devoro. Então a gente decifra a esfinge através disso aqui, do quem sou, de onde venho, sabendo quem sou, de onde venho, para onde vou, através do conhece-te a ti mesmo, né? Porque quando você conhece a si mesmo, aí você sabe as suas causas e começa a ter uma consciência plena na construção dos efeitos de luz, paz e amor na sua caminhada. Vamos que vamos!